que a gente fica sem saber exatamente o que está acontecendo. Deixa eu chamar a deputada federal pelo PCdoB, a Jandira Fegali, para participar do N2 conosco. Oi, deputada, seja bem-vinda, boa noite. Olá, prazer ver vocês. Obrigado. Uma sexta-feira, à noite, todo mundo trabalhando, tá tudo certo. Estamos sim. Boa noite, deputada. Boa noite. Olha só, os bolsonaristas conseguiram, as assinaturas para começar os trâmites para a urgência do PL da anistia. E aí eu pergunto para a senhora, será que o Hugo Motta vai pautar? E se pautar, a urgência passa na Câmara? Gente, essa é a pergunta do milhão, pois né? Porque na verdade, assim, o problema é que a extrema-direita só tem esta pauta. Ele não tem mais nenhuma pauta para o país. A única pauta é tentar salvar um candidato inelegível deles, né? Que é uma pauta bem estranha. Eles argumentam os coitados, entre aspas, que já estão presos, né? Para poder justificar um projeto de anistia que, na verdade, é para tentar salvar o Bolsonaro e os generais de alta patente, que pela primeira vez na história a gente vê colocados no banco dos réus por crimes contra a democracia. Então é a única pauta que eles têm, é a pressão que eles fazem todos os dias, eles obstruem o resto da pauta, não estão nem aí com o povo brasileiro, com o Brasil, com as dificuldades. E quando aparecem as dificuldades, eles apoiam quem nos gera dificuldade, como Trump, né? Eles fizeram um apoio aberto, claro, às medidas de Trump contra o Brasil e contra outros países do mundo. Então eles não têm pauta. Quando se posicionam contra o Brasil, os falsos patriotas, e se posicionam contra os interesses do povo brasileiro, né? Então é a única pauta deles. Então é óbvio que o Hugo Motta, regimentalmente, tem que receber o pedido de urgência. Se ele vai pautar ou não, aí é um problema político, é uma disputa que está colocada para nós. Nós temos uma disputa, não há como botar um assunto como esse sem um mínimo de consenso. E não há consenso na casa. Parte dos líderes do Centrão não concorda, parte do Centrão concorda, a esquerda não concorda, né? Porque o nosso problema não é com quem está preso lá. Esses quem tem que resolver é o Supremo Tribunal Federal. Já tentaram vários acordos, já propuseram redução de pena, uma boa parte já está em casa. Então esse é um argumento falso. E essa é uma questão que o Supremo, que já julgou, tem que resolver. Então essa anistia liberou geral não é correta. A dosimetria da pena, os acordos, o que vai ser feito, isso é uma questão que o Supremo Tribunal Federal tem que resolver. A anistia que eles querem não é para essa turma. Isso é o discurso fácil, a mulher do batom. Isso é o discurso fácil para sensibilizar a sociedade, né? Bolsonaro entra numa ambulância, sensibiliza também. Se ele está doente ou não, não tem como afirmar, né? Mas dor só ele sente. Então, se ele diz para o médico que está com dor, o médico é obrigado a botar em observação e investigar. Porque a informação é dele. O médico não tem como dizer você não está com dor, né? Mas, obviamente, deixou internado para apurar, para investigar, para ver se de fato tem algo e alguma providência a ser tomada. E como disse o Rodrigo, isso é uma coincidência incrível, né? Toda vez que uma situação de adversidade aparece, ele vai para o hospital, né? Mas eu também, como médica, não posso colocar uma posição de que os médicos do hospital estão falseando informação. Mas claro, dor, você não tem como medir a dor. Se ele diz estou com dor, o médico tem que investigar e tem que deixar internado, né? Isso é uma referência muito pessoal do paciente. A melhor queixa para não precisar sair é essa. Pegar um atestado na sexta-feira. Exatamente. Meter um atestado, como se diz. Em plena sexta-feira. Não, e como médica... Agora, eu diria como médica, assim, o Hugo Motta está em disputa, a posição política está em disputa. Eu acho que tem dois fatores que dificultam uma posição, aliás, três, que dificultam uma posição de Hugo Motta de botar essa pauta. Apesar de que a urgência não é mérito, né? Nós temos lá 400 urgências votadas em que os projetos ainda não foram para a pauta. Então pode ser que ele ceda na votação da urgência e não vote o mérito. Isso também é uma questão que pode ser posta, né? Sim. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tem a pesquisa que dá maioria contra a anistia. A polarização que eles criaram com o próprio presidente da Câmara. O presidente da Câmara foi alvo na manifestação deles. Agrediram muito o Hugo Motta. E terceiro, é uma relação política que vai se estabelecendo no campo democrático. O próprio discurso do Hugo Motta, de posse dele, citou Ulisses Guimarães, mas 5 ou 6 vezes, lendo o texto do Ulisses pela democracia. Isso tudo não tem coerência com pautar uma matéria como essa, que está nas mãos de uma investigação do Supremo. Essa turma ainda não está condenada, então não tem o que anistiar. Isso atropela o próprio processo jurídico e o processo de investigação do Supremo.
Todos os relatórios de investigação da CPMI que eu participei, da Polícia Federal, da PGR, do próprio Supremo, mostram provas robustas, contundentes de participação e de comando de Bolsonaro sobre esse processo. Então, sinceramente, colocar uma anistia é um tapa na cara do povo brasileiro, é um desprezo pela democracia brasileira e é um confronto com o Supremo que eu penso que o presidente da Câmara não vai querer comprar. Exatamente, deputada. Você falou da sua condição de médica, eu lembrei daquela vez que você salvou lá o Flávio Bolsonaro no debate. Ele começou no debate, desmaiou. Então, eu acho que pela família, como médica, a senhora já fez aquela boa ação, né? Como o SUS está fazendo, né? O SUS que ele nunca defendeu também está fazendo pelo fazendo Bolsonaro lá agora. hoje. O SAMU, o SUS que está atendendo Bolsonaro, é Lula que está atendendo Bolsonaro, né? Na verdade. Exatamente. Mas a senhora acha que na hora porque para votar essa questão da urgência e votar a anistia, vai chegar um determinado momento que o Hugo Mota vai ter que sentar ali com o líder de cada partido e daí que vai sair, vota ou não vota. Essa hora, como é que você imagina? Tem chance de um acordo de líderes nessa hora? Para a gente tentar prever um pouco o futuro? É o que eu digo. O líder do PL é um insistente nesse tema, é o único que insiste nesse tema. Alguns têm ficado em silêncio, então a gente não sabe a posição, né? Uma coisa é parte da bancada assinar, outra coisa é a posição do líder, né? Isso. Então alguns líderes não têm se posicionado publicamente. O Bolsonaro fala muito do Kassab, mas eu não vejo essa posição do líder do PSD, Antônio Brito. Acho ele muito tranquilo e mais cauteloso em relação ao tema, né? E obviamente que um campo, vamos dizer assim, democrático, mesmo que não seja de esquerda, não vai concordar com isso. Eu acho difícil que o Hugo Mota coloque isso em pauta sem um acordo minimamente consensuado. Eu acho que é muito difícil construir esse consenso. É o que eu digo, a tática pode ser aprova a urgência, mas não põe o mérito. Isso pode ser uma saída que esteja se apresentando. Mas eu acho que mesmo essa é complexa, simbolicamente muito ruim, né, ele colocar isso em pauta, e politicamente eu acho um desastre para o parlamento brasileiro, na relação com o Supremo, e com a sociedade que já entendeu que Bolsonaro participou, todos já entenderam que ele estava no comando e a maioria da população é contra a anistia. Deputada, sabe o que me chama a atenção, pelo menos até a hora que a gente entrou aqui no estúdio? A lista publicamente não apareceu, né? A gente tem a informação, alguns deputados até da esquerda, o Lindbergh disse que chegou a ver a lista, mas publicamente ela não foi entregue assim, está aqui a lista, 268, sei lá, Exato. 260 assinaturas. Então a gente fica assim, não é que eu esteja duvidando, parece que tem mesmo as assinaturas, mas eles mesmos têm dúvidas se esse pessoal mantém as assinaturas. Sim. Porque uma parte, deputada, é de gente dos partidos que têm ministérios, né? União Brasil acabou de ganhar de volta o Ministério das Comunicações, Republicanos. o PSD, republicano. Tem esse jogo também no momento em que o Lula está justamente recompondo alguns ministérios ali nessa segunda etapa da reforma, não é isso? Não, isso tem peso também, né? Veja, o Lula não está opinando sobre a anistia diretamente, né? Gleisi que deu uma opinião, né? Mas, obviamente, que o presidente Lula conversou com os presidentes da Câmara e do Senado sobre isso. O próprio Davi Alcolumbre já disse que isso não é pauta desse momento do Senado, né? Então não adianta nada tentar votar na Câmara se não vai votar no Senado, isso é um desgaste só para a Câmara. Se o Senado não vai dar continuidade. Obviamente que o Hugo Mota também está conversando isso com o Davi Alcolumbre e os dois estão conversando com o presidente da República. Então isso tudo é um bastidor que nele não fica muito claro, porque depois que a lista entrar no sistema não pode tirar e nem botar nome. Certo? Então se ela não entrou ainda, também há uma cautela para dar chance ainda de deputados tirarem seus nomes, porque depois que publica, depois que dá entrada na mesa, você não pode mais alterar a lista. Olha aí. Então é possível também que esteja se trabalhando um certo retardamento de colocar isso publicamente no sistema para dar tempo de alguns deputados também se reposicionarem. Então tudo isso é um jogo de xadrez muito difícil, mas que a gente está acompanhando, né? Eu, sinceramente, acho que o tensionamento que o presidente da Câmara está vivendo não deve ser pequeno, mas nós também estamos disputando essa posição, e essa posição junto ao Hugo Mota está muito clara, muito precisa. Inclusive, no acordo da sua eleição, isso foi colocado na mesa, por nós, né? Então, é um processo que ele precisa ponderar, porque há acordos também do campo democrático com ele na eleição, Exato. que botou claro que não poderia dar continuidade à pauta da anistia.
Então é uma disputa que nós estamos fazendo. Perfeito. Muito bom. Deputada, a gente já está quase se despedindo da senhora. Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida aqui. A possibilidade do presidente da Câmara dar um duplo carpado, de repente, e pensar num grupo de trabalho, ou talvez levar para a CCJ para ganhar um tempo? Arthur Lira fez isso, vocês lembram, né? Pois é. Boa pergunta. Fez isso. Excelente, Roberto. O Arthur Lira fez isso e fez isso para retardar também a votação, porque isso é um projeto de lei. Isso, em tese, não precisa nem de comissão especial, nem de grupo de trabalho, nem de coisa nenhuma, né? Ela é uma pauta que pode ser apenas de mérito na CCJ. Então, gerar um ambiente, um grupo de trabalho, algo assim, é uma política de protelação. Pode ser feito? Pode. Arthur Lira fez, o Hugo Mota também pode fazer. Lembrar que o Arthur Lira fez isso, inclusive, em relação àquele PL importante da regulação das mídias, das redes sociais, né? Etc. Foi uma maneira dele empurrar lá para o final da fila. Então, é uma possibilidade nós também. Nós estamos cobrando essa pauta, viu, Rodrigo? Porque entrar 2026 sem regulação de rede, repito, não é uma censura, mas é uma regulação contra o crime, contra a mentira, contra as violações constitucionais. Isso é, na minha opinião, é decisivo para a democracia brasileira. Importantíssimo. E nós estamos cobrando essa pauta. Muito bem. Muito importante, o GT deputado. Que foi montado, na verdade, o GT nunca foi instalado, porque o 2630, que é esse PL que o Rodrigo está falando, é que o Orlando foi o relator, trabalhou 3, 4 anos sobre o tema, ouviu todo mundo. Direito autoral ficou no meu projeto, né? Agora tem um outro no Senado também, direito autoral no streaming. A questão dos jornalistas também veio para o meu projeto, que era de direito autoral, e ficou ali seca e objetivamente a questão da regulação das redes. Sim. Como não conseguiu construir acordo, nós perdemos a urgência, acho que foi por 2 votos, uma coisa mínima, né? Então o Arthur Lira resolveu fazer um GT e destituiu todo mundo, inclusive Orlando não tem mais certeza se vai continuar na relatoria. Nós estamos cobrando a retomada do tema, porque ela é decisiva para a democracia em qualquer lugar do mundo e no Brasil, particularmente com a eleição no ano que vem, nós precisamos tratar dessa pauta. Muito bem. Tá certo, deputada, exatamente, eu perguntei porque eu lembrei, né, do PL, né, que o Arthur Lira tinha manobrado, talvez aconteça de novo, não sei, é mais uma possibilidade. Ele errou na questão das redes. Pois é. 2 GTs, um certo e o outro errado, né? Exatamente. Tá certo, deputada. A política é uma caixinha de surpresas aqui. Obrigado. Boa noite, deputada. Muito obrigado. Boa noite.